Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Começou uma tempestade, chovendo bastante. Nós estávamos precisando de uma chuvinha porque tem dado muito calor, uma seca, não é uma seca, mas estava dando muito calor, muita poeira, e essa chuvinha é muito bem-vinda. O problema é que dá muito temporal aqui, nós moramos numa região bem alta mas muito feliz porque eu andei mexendo hoje de manhã, eu fui ali na horta, tirei alguns matinhos, plantei uns pezinhos de quiabo, deixei a semente de molho de um dia para o outro para o quiabo nascer, brotar melhor. E ainda bem que deu essa chuva, que vai vir bem com vontade minhas plantinhas. Tô com problema de formiga ali, mas eu vou falar num outro vídeo. Achei a toca, agora tem que ir lá envenenar as formigas. Comeram todas as minhas couves numa noite, elas comeram, levaram tudo pra toca. Mas eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo a horta e eu vou replantar as mudinhas de couve. E quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que gosta desse tipo, vai gostar desse tipo de conteúdo. Dê aquele joinha e comente para fortalecer nosso canal. E hoje nós vamos fazer receita de pães. Vou fazer para vocês 2 pães, um doce e um salgado. Eu fiz a outra vez o doce, não ficou bom, e o salgado tinha ficado maravilhoso. Agora eu vou fazer as 2 receitas, porque essa semana eu vou visitar meu filho e vou levar um pão para ele. Um de cada também para ele, vou ficar com um salgado e vou ficar com um doce. Mas vou mostrar ali para vocês a receita dos pães. Nessa bacia aí já tinha 2 ovos, eu acrescento mais um ovo, são 3 ovos. Aí eu dou uma misturadinha nos ovos. Para ir acrescentando quase uma xícara de açúcar, não chega a ser bem uma xícara. Coloco também uma pitadinha de sal e mexo bem. Coloquei 600 ml de leite. Nesse leite morno eu já tinha colocado 60 ml de óleo e 1 colher cheia de manteiga derretida. Coloquei uma caixinha de creme de leite que eu tinha também. Depois eu coloquei o fermento para pão, coloquei 2 colheres de fermento para pão. Mistura bem nessa misturinha aí com tudo bem morninho. E deixar essa misturinha descansar por uns 20 minutos mais ou menos. Logo após ele cria uma espuminha por cima, então é hora da gente começar a colocar a farinha. Aí eu coloquei 1,1 kg de farinha nesse pote, eu pesei a farinha e fui colocando, mas pode pegar um pacote de farinha e ir colocando até dar o ponto da massa. Eu só coloquei no pote para ver mais ou menos o que de farinha foi nesse pão. Porque eu não tenho muito costume de pesar bem as coisas, eu só pesei para poder dizer para vocês quanto que foi. Daí eu vou mexendo com a colher de pau até ele ficar durinho, assim, para não ficar com a mão tão, cheia de massa. Então eu prefiro ir mexendo com a colher de pau até dar o ponto. Aí já coloquei mais 200 gramas de farinha ali no pote e a massa tá nesse estado assim, tá bem mole. E aí a gente vai colocando os pouquinhos de farinha. Eu pesei mais 200 gramas de farinha pra gente ir vendo o que de farinha que vai nesse pão. Tinha ido 1,1 kg nessa massa, ficou nesse ponto mole, então mais 200 gramas ali pra ir agregando nessa massa. E ir misturando e fazendo a sova.
E já foram os 200 gramas de farinha, já incorporei em toda a massa. Então o total de farinha foi 1,3 kg. Aí eu voltei com a câmera no normal para vocês verem o ponto da massa e como que eu sovo, que fica bem fácil de sovar com as duas mãos, dá um cansaço, né? Então eu coloco para um lado e para o outro, dessa forma assim, e vai ficando uma sova maravilhosa. A massa vai ficando bem levezinha, vai ficando lisinha. Essa massa, apesar dela ser mole, ela não pode grudar nas mãos, então ela fica dessa forma que vocês estão vendo aí. Eu sovei mais ou menos uns 10 minutos, é um exercício, né? E olhem o ponto da massa. Ela solta da mão, a gente vê que a massa é mole, mas não gruda. Aí é deixar descansar até a massa dobrar de tamanho. Como é tarde e eu quero acelerar o crescimento da massa, eu coloquei água quente nessa vasilha para colocar meu pote de massa em cima e aí ela cresce mais rápido. E o meu pão salgado já coloquei na tigela 3 ovos, dei uma misturadinha e já acrescentei 60 ml de óleo, 1 colher de manteiga derretida, 2 colheres de açúcar e leite em pó. Coloquei 4 colheres. E acrescentei o fermento para pão, que é aquele fermento biológico seco, deu 2 colheres. E depois de bem misturadinho, eu vou colocar aí 500 ml de leite morno e dando uma misturadinha em todos os líquidos. O sal eu não coloco agora, o sal eu coloco depois, junto com a farinha. Primeiro a gente mistura e deixa crescer. Aí depois que descansa, ele fica espumadinho assim, do jeito que vocês estão vendo. Eu já começo colocando a farinha. Eu não filmei colocando 1 colher de sal, mas vai 1 colher de sopa de sal. E a Helena veio dar uma espiadinha porque ela adora ganhar um pedacinho de massa. E aí é só incorporando a farinha. Aí nessa bacia grande eu pesei 1,4 kg de farinha para ver quanto de farinha que ia nessa massa de pão. E fui misturando. E depois que a minha massa estava assim pronta, eu pesei aquele restante de farinha que sobrou e eu gastei nesse pão 800 gramas de farinha. Então, dependendo da farinha, vai 850 gramas, 900, ou de 800 a 900 gramas de farinha nessa quantidade de massa, só para vocês saberem mais ou menos o que vai de farinha. E começamos com a nossa sova, mas como essa massa é mais firme e eu tenho cilindro, eu passo no cilindro, mas quem não tem cilindro é só acrescentar ali a sova, bastante sova. Mas quando as massas são mais firmes, eu gosto de passar no cilindro porque eu acho mais fácil do que ficar sovando, né, gente? Mas isso é de cada um. Então enrolei os pães, deu 2 pãezinhos, coloquei direto na forma sem deixar crescer. Já a massa do pão doce que estava crescendo lá, já tinha dobrado de tamanho, eu tiro da bacia e fica essa massa maravilhosa, super elástica. O outro pão eu não deixei crescer por opção mesmo, mas dá para deixar crescer que ele vai ficar melhor ainda. Mas aí eu fiquei com medo de dormir muito tarde, né? Não queria dormir muito tarde e aí por isso que eu coloquei o outro pão direto na forma. Esse pão aí descansou, dobrou de tamanho, a massa ela ficou elástica. Vocês podem observar que ela é mais mole, mas ela não fica grudando na mão. A gente fica botando um pouquinho de farinha ali na bancada, porque senão ela gruda mesmo. Um pouquinho de farinha já vai ajudar a massa a não grudar. Olha, ela tá pegando, a gente coloca um pouquinho de farinha, sameia na bancada e estica a massa. Aí é só moldar o pãozinho e colocar na forma.
eram 3 pães, só deixar crescer e assar. Os salgados já no ponto de assar. E o docinho bem crescido também, vou começar a assar. E olhem como ficaram os meus pães, os 2 salgados e os 3 doces. O pãozinho doce tá quente ainda. Opa. Saindo fumaça. Quentinho. Aí eu vou cortar uma fatia. Olhem como é que fica por dentro. Esse aqui é o pãozinho doce, é bom pra... Eu prefiro comer com nata. Ele fica muito gostoso porque ele já é docinho. Aí passar uma nata, uma manteiga, fica uma delícia. E esse aqui é o pãozinho salgado. Bem maciozinho também. Passar uma geleiazinha. Geleia de maracujá que eu fiz aqui. Que delícia! Delícia esses pãezinhos aqui. São 2 receitas muito parecidas, um mais docinho, um bem docinho na verdade, e o outro salgadinho. Para não enjoar, um dia come um docinho, outro dia come um salgadinho. E então, experimentem vocês também fazer essa receita. Esse docinho aqui, ele fica muito fofinho, ó. Tá quentinho ainda, fica muito fofinho. O salgadinho também, bem fofinho. Mais compactozinho, porque a massa é mais dura, mas fica maravilhoso, bem fofinho também. Mas esse docinho aqui, ele se desmancha, ele é um pãozinho que ele se desmancha na mão. Aí agora eu já ensaco, eu vou congelar 4 pães, vou deixar 2 descongelados, só um salgado e um doce, e vou congelar os outros, que daí a gente tem pão para bastante tempo. Vou levar um pro meu filho também, e fica uma delícia. Gente, o pão ficou um espetáculo. Dei uma mordidinha só porque depois eu vou passar um cafezinho para acompanhar. E olhem que coisa mais linda esses pães. Enormes, uma delícia. Espero que vocês tenham gostado das receitas. Experimentem fazer que vocês vão gostar bastante. Até o próximo vídeo.